Olá, aluno toqueiro. Vamos para mais uma questão. Unicruz. Calculando o valor do determinante, obtém-se. Se você observar os elementos de cada coluna que compõe esse determinante, você chegará à conclusão que esses elementos eles vêm de uma matriz bem especial, denominada de matriz de Vandermonde. Quais são as características desses elementos? Os elementos da coluna da matriz de Vandermonde são potências de mesma base. Então, se você observar essa primeira coluna aqui do determinante, o 1, ele na verdade é o A elevado a zero. O segundo elemento é o mesmo que o A elevado a 1. E o terceiro elemento é o mesmo que o A elevado a 2. Isto é, uma coluna formada por potências de mesma base. O mesmo acontece para a segunda coluna. Na segunda coluna você vai ter esse 1, na verdade, é o mesmo que 2A elevado a zero. O 2A é o mesmo que 2A elevado a 1. O 4A ao quadrado é o mesmo que 2A elevado a 2. Novamente, uma coluna formada por potências de mesma base. E a terceira coluna, olha só, nós temos a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Esse 1 é o mesmo que 3A elevado a zero. O 3A é o mesmo que 3A elevado a 1. E o 9A ao quadrado é o mesmo que 3A ao quadrado. Ou seja, os elementos de cada coluna satisfazem a condição da matriz de Vandermonde, onde todas as colunas são formadas por potências de mesma base. Nesse caso, desse problema, a primeira coluna é formada por potências de base a segunda coluna formada por potências de base 2A e a terceira coluna formada por potências de base 3A. Diante de um determinante que vem de uma matriz de Vandermonde, o cálculo é muito simples. Você vai na segunda linha. Está aqui a segunda linha, nossa segunda linha. E vai fazer o produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos da segunda coluna. Assim, nós teríamos que o determinante nesse caso será 2A menos A vezes 3A menos A vezes 3A menos 2A. Observe o seguinte, presta atenção. Você está fazendo o produto de todas as diferenças possíveis entre esses elementos da segunda linha, que são denominados de elementos característicos. Como é que você faz essas diferenças? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a diferença entre os elementos cujo índice do minuendo é maior que o índice do subtraendo. Está aqui o minuendo, é o elemento que eu vou chamar de A2. Eu não vou chamar de A para não confundir com esse outro A. Eu vou chamar de elemento 2 do determinante, da linha 2. Esse aqui é o elemento, botei aqui um 1, mas é o elemento 2. Esse aqui é o elemento 1. Esse aqui é o elemento 3. Esse é o elemento 1. Esse é o elemento 3. E esse é o elemento 2.
Observe que todas as diferenças são formadas por elementos cujo índice do minuendo é maior que o índice do subtraendo. Lembre-se, na subtração, esse valor do qual estou tirando uma quantidade recebe o nome de minuendo. E esse valor que está sendo retirado recebe o nome de subtraindo. Ok? Fazendo o cálculo agora, você vai ter 2A menos A dá A, vezes 3A menos A dá 2A, 3A menos 2A dá A. Ou seja, A vezes 2A vezes A, 2A ao cubo, resposta correta, letra B. Pessoas, só recapitulando como é que você calcula o determinante quando os seus elementos são os elementos da matriz de Vandermonde. Você vai na segunda linha e faz o produto de todas as diferenças possíveis em que o índice do minuendo é maior que o índice do subtraendo. É isso aí, um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.